Boa tarde, quase boa noite. Para mim é um momento que eu me perdoe nesse primeiro momento, afinal de contas é o primeiro de uma série de programas que a gente vai fazer. Eu sou Miqueias Paz, mímico há 40 anos na nossa cidade, aqui em Brasília. E estou numa felicidade que não me cabe, para falar a verdade. Eu vou ter a oportunidade de conversar com um monte de pessoas, de amigos, de pessoas que forjaram o meu trabalho, que forjaram a cultura da cidade. E neste momento eu tenho aqui, né, o prazer de receber um amigo muito querido, que é o Neio Lúcio, alguém que construiu a história cultural da cidade, foi pilar da história cultural de Brasília. Lá do outro lado, lá em São João da Aliança, está o Nielson Menão, que vai falar com a gente através, né, das comunicações virtuais. Tá lá o Nielsen já, para todo mundo ver, um grande amigo, uma figura fundamental. E o que está acontecendo exatamente? Bom, antes de mais nada, é importante a gente relatar um pouco, né? Até porque hoje a gente está numa luta muito grande pela inserção, pelo reconhecimento das diferenças, e aí uma dos nossos deveres cidadãos é tentar que essa informação chegue para o máximo de pessoas possíveis. E se por acaso você não consegue visualizar o que onde nós estamos no estúdio da TV Comunitária, uma TV que abraçou a ideia. Eu queria agradecer antes de mais nada o Paulo Miranda, que é um amigo também de muitos e muitos anos, né? A gente, quando começa a ficar de cabelo branco, começa a ter muitos amigos de cabelo branco também. Então, o Paulo Miranda, através da TV Comunitária, fez parceria com a gente dentro desse projeto, 40 anos de cultura, e a partir do meu trabalho, né, de mímico, há 40 anos, que teve nas ruas, em lugares mais variados, escolas, a ideia é fazer um paralelo desse processo. Afinal de contas, eu não consigo me ver sem pessoas como Nielson Menão, como Neio Lúcio, como tantos outros que vão estar aqui, o Wilson de Moraes, né? Um monte de gente vai vir aqui e a gente vai poder conversar sobre o que é essa Brasília, né? E por que eu me senti com uma certa, digamos, bem à vontade em falar. Porque quando a gente começou, quase nada acontecia, né? Então a gente meio que foi parte da semente do processo. E para falar um pouco disso, lá atrás tinha uma coisa que sem ela muitos de nós artistas não teríamos tido o reconhecimento do nosso trabalho. E era um dos trabalhos mais belos que aconteceu em Brasília, que chamava Projeto Cabeças. E aí, por isso, neste momento, eu tenho esse prazer de estar com o Neio, porque o Neio foi o precursor dessa ideia fantástica. E, por outro lado, o Nielson Menão também ele estava envolvido com um projeto de formação de artistas de Brasília, que era o projeto Plateia, né, que era um projeto ligado à Secretaria de Educação e Cultura, e o Nielson era uma das figuras que ajudava a sustentar essa ideia e que eu tive, inclusive, o prazer de ser dirigido por ele, quando, né, a gente ainda era alunos lá da Escola de Ensino Médio em Taguatinga, né, quando formatou o Grupo Teatro Retalhos. O Nielson foi uma das pessoas responsáveis por acompanhar aquele bando de adolescente maluco, querendo fazer um monte de coisa, sem saber para onde ia. Bom, então, vamos fazer as honras, né? Vamos né, chamar o Nielson para falar um pouquinho. Claro, Nelson. Nielson, com você a palavra, meu amigo. Pode mandar daí, em casa. Nossa, que prazer ver vocês dois, você não imagina. Aliás, parece que a gente está sempre voltando ao passado por causa dos amigos, né, que ainda estão com a gente, né? Aquelas coisas que a gente fez há muito tempo atrás e que tiveram consequência como hoje, né? A prova disso né, o Miqueias, né, que resolveu levar a sério ideias de mímica, e graças a isso nós tivemos um mímico em Brasília, né? Não é um artista qualquer,
É um mundo, é uma das artes mais difíceis, talvez. Não é porque você não utiliza a palavra, é um espetáculo feito na maior parte das vezes no silêncio, né, em que o público não está tão acostumado. E o Miquéias levou isso à frente de uma maneira espetacular. Né? Eu acompanhei bastante, tanto o começo do trabalho do Miquéias, quanto mais tarde, quando ele já estava bem profissional, já estava dominando a arte da mímica, e dava para a gente ver essa diferença, né? Antes e depois. E a outra pessoa é esse rapaz, que eu não vejo há muito tempo, que é o... Que deu rapaz. Graças a Deus nós tivemos um fantástico, a gente tem que ser rapazes, né? Isso aqui é só uma pintura leve. Sim. E o tempo, são reflexos, né? Reflexos da vida. Né? O tempo resolveu marcar a gente, né? Então, o trabalho do Neio, eu não sei nem o que dizer, rapaz, porque é um trabalho que todo mundo conhecia em Brasília. O Neio, ele popularizou a arte e a cultura do Distrito Federal, né? A gente do teatro, eu falo de mim mais especificamente, eu sabia lidar dentro daquele ambiente fechado, aquelas paredes do palco, a plateia, tá? Esse era o meu ambiente de trabalho, entendeu? O Neio acabou com isso. Levou a arte para tudo que é lado. Eu me lembro dos trabalhos, era como que chamava ali no parque da cidade, era o Cabeças, era o projeto. No Parque da Cidade era o projeto Cabeças, né? Cabeças também, na rampa acústica do Parque da Cidade, né? Então, era Concha Acústica que chamava? Rampa acústica, era o apelido. Rampa acústica. Porque a cidade também tem um palco parecido, assim, no meio da praça, e eles chamam de Concha Acústica. Aqui era rampa. Então, Nelson, porque tem a concha acústica mesmo, que é lá perto do lago, né? Também tem razão. Perto do Palácio da Alvorada ali. Acontecia muito ali naquele parque. E era interessante a gente chegar e ver pessoas novas tanto na idade como nessa questão de ser espectador da arte, de cultura e tal, né? Eram pessoas que a gente não conhecia. Ou seja, era realmente que estava se formando, né? E falando assim dos artistas o Neio, com esse projeto da cabeça, conseguiu projetar esses artistas, né, para lugar. Eu ouvia falar desse projeto na escola, quando eu dava aula, entendeu? As pessoas falando de uma maneira bastante felizes, assim, de terem visto e assistido a alguma coisa lá no Parque da Rádio e tal. Era muito bom isso, cara, era muito bom. É isso que eu estou me lembrando. Tá, que bom, Nelson. Na realidade, quando ele fala, né, quando o Nelson fala dessa... a gente ficou até meio órfão, né, quando o espaço foi coberto, né, porque ele perdeu aquela beleza do ar livre, a gente sentado nas beiradas. E eu lembro que muita gente, muita gente, dois ao absurdo, né, que era o casal, né, que dançavam. A gente meio que... e a Cláudia, acho que era Cláudia Trajano, exatamente. Aí tinha o trabalho do Em Dança, aí eu vinha em parceria às vezes com o Jair, às vezes sozinho. Maura Baioc fazendo performance. E aí, né, a gente tem que fazer para você assim, porque na realidade foi um processo de amadurecimento para mim. Eu acho que... Mas não tem não, a gente tem que se abraçar, assim. Não tem que reverenciar nada, até porque tem, tudo aquilo foi sobrevivência. Sim. A gente não estava fazendo nada programado, nada que era um projeto de
a valorização do artista para que entrasse no mercado, Não, nada né? disso. Era intuição pura. A gente morava numa cidade nova, sui generis, diferente de tudo que o Brasil tinha feito até então. Uhum. Ao mesmo tempo, a gente estava na vanguarda do mundo, porque tanto no urbanismo, quanto na arquitetura, quanto nos projetos educacionais, no paisagismo, nós estávamos com uma referência de mundo. O mundo estava mudando, Sim. costumes, né? Logo surgiu Beatles, que é uma revolução nas músicas, nos costumes, etc. Então nós vivíamos numa cidade que foi criada com o dedinho apontado para o futuro, né? E um jeito diferente, uma cidade fisicamente diferente de tudo. E foi dito assim: agora que está inaugurado, vocês, pessoas, seres humanos, ocupem esse espaço e essa ideia, esse sonho, e façam isso amolecer, né? Que o concreto seja poético, né? Que o concreto agora ganhe, né, a pele, Sim. né? E a gente... só que, em pouco tempo, em muito pouco tempo, nós tivemos uma mudança de regime muito determinante, muito forte, que disse: para o processo. A maquete fica, a cidade fica, porque isso é patrimônio. É patrimônio do Estado, da nação, etc. E agora mas o sonho que construiu isso, não. Então as pessoas não puderam exercitar plenamente a própria cidade, moldar a cidade, o humano moldar a própria cidade, né? E por isso que eu falo que nós todos éramos sobreviventes. Uhum. Porque chegava uma hora que nós tínhamos um grande jardim, um espaço formidável, um espaço assim generoso, né? As árvores estavam todas crescendo. Ainda era tudo brotinho, né? A gente andava aqui. Nós. O próprio Parque da Cidade não era uma coisa que você desaparecia como é hoje, né? Que você olhava longe. Bom, eu quando vim para cá nem tinha. Nem tinha o parque, é verdade. Eu cheguei aqui antes da inauguração de Brasília. Né? Eu vim aqui menino. Então eu tive uma vivência como criança, que viveu as superquadras, as aventuras de andar pela Brasília subterrânea, porque a gente entrava naquelas galerias de águas pluviais, que eram novinhas, nem rato tinha, nem nada, e nós íamos brincar lá dentro. Então, entrava na 14, saía na 16. Vários prédios em construção, era uma efervescência. E depois, já nesse período que nós estamos nos referindo, há 40 anos atrás, que foi uma honra te conhecer, um prazer, um grande abraço te conhecer, a gente começou a ocupar os espaços que estavam na nossa cara. Sim. E ocupar como? Ocupando com música, ocupando com poesia, ocupando com performance, com o que tivesse, né? Roda de violão. Os seres humanos da cidade. O Cabeças, por exemplo, ele não se importava em só correr atrás de músicos ou artistas para se apresentar. Ele se preocupava em trazer aquela senhora que morava no prédio para que ela descesse com a cadeirinha dela para ver um cinema ao ar livre e por aí mexeu numa coisinha que nem todo mundo sabe. Você falou fazer aquela senhora do prédio. Porque, por exemplo, eu sou de uma fase que eu peguei um rabichinho lá de como começou o Cabeças, mas solidifiquei minha participação já no Parque da Cidade. E aí, como é isso? Trazer a senhora, por que trazer? Porque era onde? Era isso que é legal, nem todo mundo sabe onde é que o Cabeças começou, né? Porque ele não começou no Parque da Cidade. Não. Ele começou dentro de uma superquadra com o objetivo de ocupar aquele grande gramado, porque os prédios são construídos em pelotis, e ali debaixo é uma grande praça. Sim. Né? As crianças podem andar de bicicleta, você pode caminhar. Podiam, né? Podiam, Hoje as crianças já não podem muito. Hoje é outra Brasília. Brasília tem até projetos para fechar as quadras, fazer condomínios fechados. Isso é uma outra história. Então, nesse tempo, todos nós nos conhecemos, eu acho,
com essa energia bonita dentro de ocupar a cidade que nos pertencia de alguma forma, né? Sim. E aí você, por exemplo, conseguia se colocar no meio de 1000 pessoas no espaço do parque, eu já estou falando na época do parque da cidade, e fazer uma performance sem usar uma palavra, não é brilhante? A gente está aqui, eu já gastei mais ou menos uns 15 minutos para poder falar alguma coisa desse tamanho. Esse cara falava grandiosidade sem usar uma palavra, e todo mundo entendia a mesma coisa. E acho que tinha. Eu tô aqui, desculpa aí que eu tô meio quietinho assim, porque de vez em quando vem uns nós aqui, aí eu fico segurando. É bom, bom. Aí não deixar por enquanto, não, pelo menos por enquanto, o nó não sair. E assim, uma coisa que pra mim, aí eu acho que eu queria chamar o Nielsen de novo, porque eu acho que Brasília, né, naquele momento, vivia um momento de fazer pelo fazer, né? Não que a gente não devesse ter se tornado profissionais como que somos hoje, mas a gente vivia um momento da poesia do fazer, né? Assim, a gente queria fazer, né? Não se importava em que condição, né? Não é verdade, Nielsen? Acho que aí o Nielsen também vivenciou muito isso. Exatamente isso. Realmente, isso que o Ney falou aí foi de muita efervescência, né, em Brasília. Mas o que é interessante, eu vou falar um pouquinho do projeto Plateia, que foi o projeto em que a gente se conheceu, né? Através essa efervescência, na verdade, ela era mais aqui no plano piloto, não é? Aqui no plano piloto. Eu estou em São João da Aliança, na verdade. Era mais aí no plano piloto. As cidades satélites tinham pouquíssimo. Eu não me lembro assim de alguma manifestação de algum grupo, ou de música, ou de teatro, que quer de cidade satélite. Agora, o projeto Plateia trouxe esse pessoal deu voz a essas pessoas. Foi o caso do pessoal lá de Taguatinga, né, Miqueias, de onde você surgiu. Aliás, daquele grupo, quantos trabalhos surgiram dali, né? O caso da Shirley, no grupo Carroça de Mamulengo, Chico Simões. O Chico Simões, né? Que mais? O Natinho desenvolveu um trabalho. Humberto Pedrancini. O Nilson, que chegou a ser secretário chegou a ser diretor da Fundação Cultural. O Zé Regino. Né? O projeto Rola Pedra, né? Também. Esse trabalho ali do Taguatinga, né? Então você vê. E como você falaram aí, rapaz, é um período de muita efervescência, né? Hoje realmente a Brasília é outra, não é aquela mais e tal, mas, enfim. Na verdade, eu cheguei em Brasília, eu cheguei num outro tipo, por exemplo. Eu já fazia teatro profissional em São Paulo, então para mim foi um pouco difícil me adaptar a esse trabalho que estava apenas surgindo ainda em Brasília, entendeu? Então, quando vocês falaram assim, as pessoas faziam meio que desinteressadamente e tal coisa, pelo meu lado, eu tinha que procurar sobreviver disso, entendeu? O que eu reparava na época é que eram pessoas que trabalhavam, eram funcionários públicos e tal, ao longo da semana, e no final de semana se aventuravam pelo palco e tudo mais. Então eu tive que me adaptar à cidade, realmente. Por isso comecei a fazer um projeto de teatro. Como não dava para viver de teatro profissional, vamos dizer, comercialmente, né? Não existia essa coisa igual São Paulo e Rio, então eu tive que criar um jeito de trabalhar, e foi esse que era teatro nas escolas. E durante muitos anos no Brasil, eu sobrevivi mais por essa razão, né? Niel, se foi a partir daquele dia? Não, gente, deixa eu só explicar aqui, Nielsen. É porque eu estou brincando com o Nielsen, porque a partir daquele dia era o grupo que o Nielsen dirigia durante muito tempo lá em Planaltina, né? Chamava a partir daquele dia?
A partir daquele dia. Eu perguntando, foi a partir daquele dia? E o nome do grupo. Que os crentes colocavam. Você trouxe a Shirley da Conceição para testemunhar esse seu depoimento aí? Você sabe que quem está falando é o Neio agora, né? E eu fiz uma leitura dramática num desses projetos aí que tem da Secretaria atualmente. Acho que há uns 5 anos atrás eu fiz uma leitura da Shirley em peça. Porque quando eu ganhei o conto, eu transformei em conto também, né? Mas era originalmente uma peça. Assim, né? Sim, era toda a estrutura toda a estrutura aí de a gente tinha uma coisa, essa época que você está falando, a década de 70 em Brasília, foi uma década bem forte no teatro brasileiro. Década de 70. Sim. Do surgimento do teatro. Eu não falava assim. Você não estava em Brasília nessa época, né? Você chegou quando? Eu acho que eu cheguei em 76 a primeira vez. Tá. 76 era bem o embrião. 76, um ano antes do Saltimbancos, que o Galpão foi inaugurado em 74. E aí teve uma sequência muito grande de espetáculos montados por pessoas de Brasília, quando antes não se tinha nada disso. Os espetáculos vinham de fora e eram apresentados em Brasília. Mas as produções próprias de Brasília começaram nessa época, de 74. Você tinha, anterior a isso, você tinha Silvia Ortoff fazendo alguma coisa. Mas assim, ninguém sobrevivia de teatro. Eu sou um dos que não conseguia. Quem vivia de teatro tinha família por trás, segurando a barra. Ou era funcionário, ou trabalhava em algum lugar. Ou então... professor, era, né, principalmente. Tinha muita gente da educação, eu acho, que envolvida com teatro. Exatamente. Na época, porque né, era o tempo que sobrava meio... Não tinha mercado para isso. Era muito difícil você conseguir... Agora, tinha uma coisa, começou a surgir uma coisa em Brasília, que aí entra o Projeto Plateia, que você falou, e muitos outros projetos, que era uma coisa, eu acho, formidável, que não se tem muito hoje. Acho que não tem, porque também não estou muito atualizado das coisas, não. Você tinha programas de incentivo, programas periódicos, programas que não eram eventos. Eles eram... Você sabia que depois ia ter a feira de música, o jogo de cena, o Cometa Cenas, Cabeças, as mostras de cinema. Eu estou até tentando lembrar, me perdoe, porque muita gente mais que fazia lá na ponta do pé, não, sapatilha, não, que era na entrada ali do Teatro Nacional, no foyer do Vila Lobos. Da dança. E aí eles faziam um trabalho super bonito também, de todos os domingos, ter uma atividade pelas manhãs, né, que a gente ia lá para... Eu me apresentei, como eu estava entre o teatro e a dança, eu acabava sendo convidado por eles também, mas rolava na ponta do pé, eu acho, se não me engano. Não me lembro. E aí eles faziam, ou seja, a continuidade de projetos. Isso fez com que muita gente se envolvesse com a arte. Mesmo que não profissionalmente, mas como um exercício de cidadania, de um exercício humano, né? Eu acho que esse era o... Assim, eu sempre falo isso e falo com uma certa ressalva, no sentido de não tratar como se isso fosse uma ofensa. Não é uma ofensa, é apenas um olhar de um outro momento. Nós vivemos um momento em que o fazer era importante. Né? O estar no palco, não que não seja, hipótese nenhuma, fazer continua sendo importante e tal. Mas essa era a única preocupação que a gente tinha. A gente queria estar no palco. Não importa em que condições. Eu lembro que quando os grupos iam para um festival, e aí eu incluí os grupos que eu participei, a gente vendia camiseta, a gente fazia rifa, a gente fazia, como é que era? Livro dourado, né? Era livro de ouro, né? Livro de ouro. Livro de ouro, para os amigos dar dinheiro. Então, ou seja, a gente tinha uma série de coisas porque a gente queria estar num festival, a gente queria estar no meio do evento, a gente ia de bicicleta, de ônibus, a pé, né? Porque a ideia de estar com as pessoas era
fascinante. Era nossa grande necessidade, nossa Sim. grande carência da época, né? Sim, com certeza. Nós estávamos numa cidade onde propunha o isolamento. A palavra de ordem, na época, era circulando, lembra? Sim. Não podia aglomerar. Circulando. Então, era uma super necessidade da gente. E como a gente tem uma galera nova, que a gente pretende, inclusive, chegar aí um monte de gente, por que desse circulando? É bom falar, né? Historicamente, a gente ainda começou as nossas atividades no resquício, lá com o Geisel ainda, né? O Figueiredo era o Geisel? Não, era o Figueiredo já, né? Que era o último presidente militar. Então, a gente ainda vivia nesses primeiros passos sobre os domínios, né, de uma estrutura militar. Eu comecei antes disso. Eu peguei a rebaba ainda. 74, quando era o ápice, eu comecei né? a fazer teatro, nós estávamos dentro. Eu escrevi a minha peça, Escreve, que era um musical infantil, com as músicas do Oswaldo Montenegro. E a peça era uma peça didática, uma peça simples, uma peça que falava do sonho de um menino que imaginava todas as histórias, mas ele achava que todo mundo sabia, porque ele via tão bem. Aí depois ele descobre que ele tem que tirar da cabeça dele e entregar o que ele está vendo. Aí a dificuldade. Mas era uma peça didática e a censura cortou milhões de coisas. Você tinha todo o espetáculo, você tinha que apresentar o texto. Eu fui algumas vezes levar roteiro de mímica aqui, ali, né, na Polícia Federal, aqui no final da Asa Sul, né? E aí, na hora do espetáculo, você fazia uma apresentação para o censor. Sim, eu fiz. Dava lá. Cheguei a fazer umas 3, eu acho. Cortava as coisas. Então era uma coisa violenta, no sentido de cerceamento. A criação, né, o processo. Mas talvez até eu fico pensando o quanto essa pressão faz com que a gente expanda. Claro, porque aí você tem uma represa, né? Porque aí você começa a ter uma necessidade muito forte de botar para fora. E você começa a respeitar, como também não tinha questão comercial, a gente tinha uma afinidade com o outro muito menos competitiva. Muito mais colaborativa, muito mais. A ideia era estar juntos, né? Estar juntos, fazer juntos, ocupar juntos, né? E com a permissão de que cada um possa ser simplesmente o que é, o que faz, né? Exatamente. Nielsen, a gente brincou aqui antes de começar que, nossa, tem 30 minutos para falar, mas a gente já está com 20 e... É mesmo, né? Faltam só 2, está encerrando já, né? Então, Nielsen, eu queria, por incrível que pareça, então, a gente tem muita história para falar, quem sabe a gente volta aqui, né? Mas eu queria que você fizesse umas considerações finais rapidamente para a gente poder fechar. Esse que é um momento que eu estou aqui, o coração daqui a pouco, desligar essa câmera ele vai explodir, mas eu queria que você falasse um pouco aí rapidamente, mas bem rapidamente mesmo, porque o tempo fez assim, uau! Bem rapidamente. Como você me disse que eu ia conversar com o Neio Lúcio, aí eu fui pegar 2 livros que eu tenho de 80 e pouco, não sei o quê, que era Conta Professor. Era um concurso promovido pelo Sindicato dos Professores e tem uma história muito interessante. Aí, a primeira vez, eu ganhei nos 2 concursos, os contos que eu escrevi, né? E no primeiro concurso, o Rio foi não sei como é que chamou, o Rasoa, que foi escalado para pegar o meu conto, mas ele não sabia de quem era, né? Eram envelopes fechados e tal. E aí o Neio leu o conto sem saber de quem era, e aí, quando ele abriu, ele escreveu uma coisa tão bonita que eu nunca mais tinha que ser de teatro. Sabe, o conto remetia muito a isso, né, ao teatro e tal. E ele falou, ficou muito satisfeito de saber que era uma pessoa de teatro e tal. Então, quando eu fiquei sabendo de conversar com o Neio, eu queria muito grande, que aí as outras alegrias também imensas. Ô, meu amigo, eu que agradeço. Sabe, um roteiro de vida aí artístico maravilhoso, acompanhei, né? Mesmo depois que eu saí de Brasília, tal, eu acompanhava outras pessoas que não aconteciam em Brasília. Quero agradecer para vocês essa oportunidade
participar. Eu que agradeço, Nelson. Eu que agradeço. E que as coisas mudem rapidamente, porque eu estou querendo mais do que falta. Sim, estamos voltando. Vamos voltar com força, com vontade. Porque esse negócio de live não é a minha história. É verdade. Meu amigo Nelson, muitíssimo obrigado. Assim, é um prazer enorme, né? A gente está finalizando, mas eu queria te dizer muito obrigado. Mais uma vez, relembrando para as pessoas que por acaso, né, não tem a possibilidade de nos ver, né? Porque a gente acaba vendo por outros caminhos, mas não pode ver pelas retinas dos olhos. Nós estamos nesse estúdio aqui da TV Comunitária. É um estúdio, né, que a gente brincou com os banners, são umas fotos históricas do meu trabalho. Eu estou aqui com meu amigo Neio Lúcio, que é uma figura carinhosésima, na sua camisa branca, na sua calça preta, seu tênis preto, eu num terninho com a minha tradicional camisa listrada por debaixo. Né, estamos nesse espaço fazendo esse trabalho e eu, para as considerações finais, eu queria, né, que você falasse um pouquinho rapidamente. Eu te agradecer o convite. Nelson, um beijão para você. Foi um prazer apresentar os seus 2 contos, sem saber que era você. No primeiro eu não sabia, o segundo eu descobri. E se você tiver o livro, eu gostaria, porque eu não tenho o livro. Se você por acaso tiver outro exemplar, eu quero. Miqueias, eu vim por você, porque há 40 anos que eu conheço essa grande figura humana, esse artista maravilhoso, um respeito enorme pelo seu trabalho, por sua trajetória. Obrigado. E foi um prazer te encontrar nesse caminho, te abraçar nesse caminho e te ver fazendo tantas alegrias, porque você fez muita alegria nessa cidade, e faz até hoje, né? Pois é, gente, esse é o primeiro, eu estou aqui com o coração na boca, começando esse projeto dos 40 anos de cultura, mimicando 40 anos, esse é o Papo Mimo. Para quem não sabe, mimo, né, pra gente, para nós brasileiros, é carinho, é afeto, né, um agrado, mas em espanhol, mimo também é mímico, né, então é um papo mimo, um papo carinhoso, essa é a ideia, mas é um papo com mímico, né, mímico que fala pelos cotovelos, eu sei, você deve estar imaginando, nossa, que mímico que fala, mas é isso, e a gente se encontra de novo na próxima terça-feira, às 17h30 na TV Comunitária. A gente vai se encontrar outra vez e teremos aí teremos o total de 20 programas com assuntos variados sobre os 40 anos de cultura, os últimos 40 anos de cultura do Distrito Federal. Claro, falando muito mais do que isso, mas esse vai ser o mote e a gente se vê no próximo. Foi um prazer.